Brasil vai ter a primeira fábrica da América Latina para a produção de vacinas contra o vírus H1N1, o da gripe A. Mais de 62 milhões de brasileiros devem ser imunizados para enfrentar a segunda pandemia da doença. E os dois principais centros de pesquisa do país estão na corrida para descobrir uma vacina contra a dengue. Ainda é um desafio vencer a batalha contra doenças do atraso. Neste Repórter Senado, vamos entrar nos laboratórios públicos que garantem um programa modelo de vacinação em massa. São as fábricas de saúde. A repórter Antônia Márcia mostra o projeto do Instituto Butantan em São Paulo, que vai garantir a produção de vacinas contra todo tipo de gripe. Em 2009, o vírus da gripe A matou quase 9 mil pessoas e cerca de 1.600 só aqui no Brasil. Foi ele que reacendeu o medo das grandes epidemias. Colorido e em 3 dimensões, parece um brinquedinho. Na imagem ampliada milhares de vezes pelo microscópio, já não é tão amigável. Quando entra no organismo humano, o vírus H1N1, causador da influenza A, se multiplica e mostra sua face mais terrível. A gripe A, ou suína, como foi chamada no início, derruba suas vítimas. Começou tossindo forte, depois eu senti o corpo pesado, cansaço. Eu ficava cansada, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, eu queria me encostar em algum lugar. Depois dor nas costas e um pouco de dificuldade de respiração. Eu nunca me senti tão debilitada em toda a minha vida. Os vírus da influenza são velhos conhecidos do homem. Os livros de história contam que no século V a.C., o médico grego Hipócrates, o pai da medicina, relatou uma doença respiratória que em poucas semanas matou muita gente. Entre 1918 e 1920, o mundo conheceu a gripe espanhola. A doença atingiu tantos países ao mesmo tempo que foi classificada como uma pandemia. Estima-se a morte de 20 a 40 milhões de pessoas. No Brasil, 65% da população foram atingidos e mais de 35 mil pessoas morreram. De 57 a 60, apareceu a gripe asiática. De 68 a 72, surgiu a gripe de Hong Kong. E de 77 a 78, a gripe russa. Juntas, essas 3 epidemias mataram mais de 1 milhão de pessoas. Sem grandes sustos, durante 20 anos, em 2003, os cientistas descobriram em humanos um novo vírus com alto potencial de mortalidade, originário das aves. Era o H5N1. Temeu-se uma epidemia assoladora. Ela não ocorreu. Mesmo assim, o Ministério da Saúde decidiu se preparar para enfrentar esse novo inimigo. Começou a elaborar o projeto de uma grande fábrica brasileira de vacina contra todos os tipos de vírus da gripe. Fica no campus do Instituto Butantan, em São Paulo, que já tem uma pequena fábrica de vacinas contra a influenza. A instituição, com mais de 100 anos de existência, foi pioneira na produção de soros contra veneno de cobras e medicamentos elaborados à base de organismos vivos, como vírus e bactérias, os imunobiológicos. Os cientistas afirmam que o H1N1 é apenas o mais recente exemplar dessa família antiga e letal, mas não será o último. Assim como os homens descobrem novas drogas para enfrentar seus inimigos invisíveis, eles também se aperfeiçoam, sofrem mutações, ficam mais resistentes para continuar na guerra. Em vez de comprar todo ano uma vacina, as vacinas do ano, a gente poderia se habilitar a produzir as vacinas. E é isso que, para o fim deste ano, começo do ano que vem, nós estamos aptos a produzir aqui a vacina completa. Não apenas receber um latão de vacina e pôr nos vidrinhos. Mas a montagem de uma fábrica como esta demora, custa caro, em torno de 100 milhões de reais, e depende de transferência de tecnologia. Para integrar o pequeno grupo de laboratórios capazes de realizar todo o processo de fabricação da vacina contra a influenza A, os dirigentes da Fundação Paulista se aliaram ao laboratório privado francês Sanofi Pasteur. É a primeira parceria público-privada na área de ciência e tecnologia.
O Butantan recebeu dos franceses desde o desenho do prédio até a tecnologia de produção da vacina. Em troca, passou a comprar exclusivamente do Pasteur a vacina que revende ao governo brasileiro. E quando começar a produzir, ainda vai pagar durante algum tempo os royalties, uma espécie de licença pelo uso do know-how, o saber fazer. Mesmo assim, o negócio ainda é vantajoso. Todo ano muda os vírus que integram a vacina. Então, em geral, essa vacina é feita com 3 vírus, que são vírus diferentes entre si e que são aqueles que estão circulando no mundo em maior quantidade. A OMS tem um laboratório de referência que isola e diz, olha, senhores produtores, esta é a vacina para usar daqui a tantos meses. Então, nós precisamos ter uma vacina para produzir para esta rotina de vacinar todo ano contra a gripe, o maior número de pessoas possível. Agora, esta fábrica existindo, ela nos permite, num certo momento, responder a uma epidemia que não era esperada. A nova fábrica ainda está em fase de certificação do processo produtivo. O Laboratório Sanofi Pasteur e a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estão fazendo testes para avaliar a qualidade do material produzido. Depois de pronta, a fábrica do Butantan poderá funcionar o ano inteiro produzindo vacina contra qualquer tipo de gripe. Hoje, 70% da produção de vacinas contra a influenza estão na Europa e nos Estados Unidos. Mas mesmo com a nova fábrica, não será possível vacinar toda a população brasileira. Diante desta realidade, pesquisadores da Universidade de São Paulo estão avaliando a eficácia da vacinação das crianças em idade escolar. A nossa tese é que, vacinando as crianças em idade escolar, nós vamos proteger as crianças e as suas famílias. Luna afirma que a pesquisa já poderia estar pronta, não fosse a falta de um reagente químico produzido por um laboratório estrangeiro. A pandemia deixou claro que primeiro serão atendidos pela grande indústria farmacêutica os países que têm condição de pagar e pagar mais caro. Então, os países desenvolvidos, que também é onde essas indústrias estão localizadas, receberam a maior quantidade de vacinas com maior rapidez. O Brasil, para nossa sorte, temos uma particularidade que mantivemos a nossa indústria pública de vacinas. O Brasil importa ainda uma opção de vacina. Sarampo. O Brasil vai gastar 1 bilhão de reais de vacina de gripe nesse ano. E vai gastar tudo só da gripe A. Com 1 bilhão, a gente faria algumas fábricas. A produção de vacinas é o futuro da indústria farmacêutica, um dos mais rentáveis e concentrados setores da economia mundial. Os laboratórios públicos brasileiros vão garantir este ano 400 milhões de doses para prevenir um total de 18 doenças. E 2 novas vacinas entraram para o calendário. Mas afinal, como se produz uma vacina? É o que você vai ver agora. Um ovo. Este é o melhor ambiente para o cultivo dos micro-organismos utilizados na produção de vacinas. Vírus ou bactérias, causadores da doença para a qual será feita a vacina, são inoculados em ovos de galinha. Dentro dos embriões, eles se replicam milhões de vezes. Dias depois, o material é processado e os micro-organismos são fracionados em pedaços infinitamente pequenos. A solução é filtrada para que não reste nem traço das proteínas do ovo. Após diversas filtragens e diluições, a vacina está pronta. São necessários 100 mil ovos para produzir 500 litros de vacina. O passo seguinte é a liofilização, a transformação em pó. Seca, a vacina pode ser armazenada por mais tempo e o transporte fica mais fácil. A técnica de fabricação atual é a mesma do início do século passado, descoberta durante as pesquisas contra a febre amarela. O avanço permitiu massificar a vacina contra uma doença devastadora, a varíola. Naquele tempo só tinha para varíola mesmo, né?
Não tinha mais outras vacinas. Não era injeção, eles tinham uma espécie de uma pena, assim, raspava, depois assoprava com um tubinho a vacina no ferimento e estava vacinado. Era o processo na época, né? A vacinação em massa contra a varíola foi um marco. A grande campanha de erradicação da doença foi feita pela Organização Mundial de Saúde em 1959. Mas ela só foi erradicada no mundo em 1980 e aqui no Brasil em 72. No ano seguinte, nasceu o Programa Nacional de Imunização, o PNI. É o maior programa público de vacinação no mundo. Quem viu o início desta história conta as dificuldades. Olha, eu acho que o Brasil avançou muito no programa de imunização e nós já estamos atingindo quase 95% das pessoas que estão na idade de vacinar. Lá no meu estado, as campanhas são levadas muito a sério mesmo. Há locais, houve épocas de campanha que o local estava cheio, não tinha como ter acesso. Você jogava a vacina de avião, eles ficavam dentro do rio, eles pegavam e vacinavam as pessoas. Com o PNI, a maioria das vacinas passou a ser distribuída de graça para a população. Cada brasileiro que nasce recebe um cartão com as vacinas que deve tomar até os 10 anos de idade. Agora, em 2010, 2 novas vacinas entraram no calendário. A vacina antipneumocócica 10 valente, que evita pneumonia, meningite, alguns tipos de otite e outras infecções, e a antimeningocócico C, contra a meningite C. Por exemplo, a vacina pneumococo, ela foi fruto de um estudo feito organizado pelo Programa Nacional de Imunizações. Custo você tem um valor maior ainda, mas vamos poder evitar em torno de 1.500 mortes por ano por pneumonia, nós vamos poder diminuir todos os casos que nós temos, ou quase todos os casos de otite média, vamos diminuir em torno de 23 mil internações. Tudo isso é custo para o governo, tudo isso é custo do SUS. Então, com certeza, é muito mais vantajoso para o governo introduzir vacina como forma preventiva. Este ano, o governo federal comprará R$1,5 bilhão em vacinas. Ao todo, já são 9 imunizantes que evitam 18 doenças. Os jovens atuais, por exemplo, nunca viram ninguém com poliomielite, paralisia infantil ou com sequela de paralisia. Muitos nunca viram falar nem em sarampo. E sarampo era uma doença que matava muito, principalmente os mais necessitados, os mais pobres. A lista do programa brasileiro ainda inclui os reforços a serem recebidos na adolescência, na vida adulta e as vacinas contra pneumonia e gripe, dadas para os maiores de 60 anos. A cultura da vacina se instalou de tal forma no país que faz parte da rotina de cuidados das crianças de todas as faixas sociais. Eu passei lá no pediatra e já aproveitei e dei a vacina. Eu acho bom para não ficar doente, né? É difícil que eles choram, mas é bom para a saúde deles. É uma forma de estar dando uma proteção para a criança, né? Então a mãe tem que sempre ter a responsabilidade, os pais em geral, para sempre estar trazendo a criança, porque é super importante. A estratégia de prevenir se mostrou tão eficaz que o segmento de vacinas se transformou no mais lucrativo da indústria farmacêutica. Segundo dados do setor, o faturamento em 2000 foi de $7 bilhões. A estimativa para 2012 é de chegar a 50 bilhões. Hoje, apenas 5 multinacionais dominam 80% do faturamento mundial com vacinas. No Brasil, os grandes produtores são os laboratórios públicos, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, e Butantan, em São Paulo. Juntos, os dois respondem por quase 90% das vacinas que o governo brasileiro utiliza. O Butantan produz vacinas contra raiva, tétano, hepatite B e a DTP, que imuniza contra difteria, tétano e coqueluche. Já Biomanguinhos fornece as vacinas contra febre amarela, a primeira fabricada no país, pneumonia, poliomielite, tríplice viral, contra sarampo, rubéola e cachumba e meningite A e C. Este ano, os dois laboratórios entregarão ao Ministério da Saúde quase 400 milhões de doses de vacinas. Os laboratórios públicos de produção de vacina no Brasil são a garantia do nosso Programa Nacional de Imunizações. Com a existência dele, nós temos um poder de regulação do mercado, de regulação de preços e ficamos imunes às flutuações de suprimento de vacinas. Então, grande parte do mundo tem sofrido, inclusive os países desenvolvidos, com a falta de vacinas básicas, e o Brasil não tem sofrido esse problema porque tem sua própria produção. Poucos países, eu acho que poucos mesmo, dá para contar na palma da mão, que tem um programa tão forte como nós temos, que é o PNI,
que distribui gratuitamente para toda a população brasileira vacinas, como nós estamos fazendo hoje, de última geração. Como nós podemos dizer que a vacina pneumococo é uma vacina recém-lançada no mercado, que nós estamos introduzindo ela a partir agora de 2010, a partir de março, dando acesso a toda a população. Uma vacina que você compra no mercado americano a $52 a dose. Se não tivéssemos aqui no país laboratórios como Biomanguinhos, como Butantan e outros para garantir essa estratégia, dificilmente essa vacina seria introduzida. É um processo contínuo de desenvolvimento, não parou no tempo. E não vai parar no tempo. E se imagina que não vai parar no tempo. Quer dizer, você tem uma série de vacinas que nós ainda temos que levar 5, 6, 7 anos para desenvolver. Mas a produção nacional de vacinas não é completa. Em muitos casos, os laboratórios importam o produto e fazem aqui apenas a finalização do processo. Uma estratégia que vem mudando desde 2005. As fundações Butantan e Oswaldo Cruz começaram a fazer parcerias com os laboratórios privados que dominam o mercado. Elas garantem uma parcela do mercado brasileiro por um determinado tempo para um laboratório específico. Em troca, eles transferem a tecnologia de produção. Nós temos algum know-how de produção de vacinas clássicas, certo? Só que nos últimos 20 anos tem havido uma revolução na fabricação de vacinas, no desenvolvimento e na produção de vacinas. Nós precisamos nos atualizar nessas tecnologias. Para isso é que nós estamos estabelecendo uma norma. Não é uma norma legal, nem uma norma rígida, mas o que nós temos feito é que todas as vacinas que nós compramos para o Ministério da Saúde, que é, como eu já lhe expliquei, é quem compra mais de 90% do mercado brasileiro de vacinas, nós estamos exigindo processos de transferência de tecnologia embutidos nessa compra. O Butantan faz um misto. Se você não desenvolve nada, você continua dependente. Você compra, você não aprendeu nada. Se você compra a tecnologia, você não garante que você sabe continuar desenvolvimento. Você tem aquilo, depois você volta a comprar a mesma caixa preta 5 anos depois, porque vem a companhia e diz agora tem um modelo novo. A tecnologia para produzir a vacina contra a febre amarela foi adquirida em uma parceria com a Fundação Rockefeller. Os pesquisadores da Fiocruz fizeram os testes em humanos aqui no Brasil em 1937. Desde então, Biomanguinhos detém o know-how. Hoje, responde por 80% da produção mundial da vacina contra a febre amarela. O faturamento anual do laboratório da Fiocruz está na casa de $1 bilhão. Mas no mercado dominado por gigantes, ele está na categoria de indústria de porte médio. E nós também não estamos aqui para competir com eles. Nosso objetivo é, como eu falei anteriormente, dominar a tecnologia e atender às necessidades do governo brasileiro, onde você vê nitidamente que você tem 1 ou 2 fornecedores desse imunobiológico praticando preços abusivos. O que nós fazemos é entrar no desenvolvimento desse produto ou buscar uma parceria para o desenvolvimento desse produto para garantir que esse preço, que a gente consiga baixar esse preço para poder dar acesso à população e ajudar na estratégia do governo. Então nós também atuamos como reguladores de preço. A outra face da moeda é a parceria com países menos desenvolvidos do que o Brasil. Neste caso, os laboratórios nacionais é que repassam a tecnologia que já dominam e vendem o excedente da produção para os programas coordenados pela Organização Mundial de Saúde. O que nós queremos, quer dizer, principalmente para a região, é transmitir esse conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos, ajudar ele também a implementar essa estratégia. A seguir, pesquisa e história. Como nasceu a cultura da prevenção com vacinas? E por que, apesar dos avanços e de toda a tecnologia, o Brasil ainda convive com doenças da pobreza? Daqui a pouco, no Repórter Senado.